aproveitar esse momento para convidar todos os senadores e senadoras para o dia 27 de abril, aqui no auditório Petrônio Portela. Nós vamos relançar, porque ela já existia no passado, a Frente Parlamentar Mista em Defesa da Previdência Social. Tivemos mais uma reunião na tarde de hoje, e para que todos os senadores e deputados saibam a programação, a abertura vai ser às 9 horas, com a fala dos parlamentares centrais, confederações. Às 11 horas, o relançamento da Frente Parlamentar, que, por indicação até o momento, pode mudar, claro, eu coordenaria aqui no Senado e lá na Câmara é do deputado Arnaldo Faria de Sá, que ambos já coordenávamos essa frente há 7 anos atrás e está sendo relançada a partir da ideia do governo de trazer para cá a dita reforma da Previdência. E como há todo um debate, está falida, não está falida, é deficitária, não é deficitária, nesse dia também nós vamos ter o início do seminário, pela parte da tarde, lança à frente de manhã, das 14 às 18, um seminário sobre a questão do déficit ou não da Previdência, promovido pela Anfip e Fundação Anfip. Palestrantes já confirmados, não é só aqueles que pensam como eu, ou que pensam que ela é deficitária, eu penso que ela não é, mas terá presente o juiz federal do Paraná, senhor João Batista Lázari, o doutor Evilásio Salvador, ainda também doutora e professora Denise Gentil, essa do Rio de Janeiro, doutor Evilásio Salvador do DF, Mansueto Almeida do IPEA, Guilherme Delgado da CNBB, Eduardo Fagnani de São Paulo, Wagner Balera de São Paulo e ainda representantes da UAB e do IBDF. Nesse dia, senhora presidenta, é a nossa intenção fazer um amplo debate sobre esse tema que encanta e desencanta a muitos, porque muitos entendem que a Previdência não resiste a mais 1, 2 décadas. Outros dizem que se combater a sonegação, combater a fraude e combater a corrupção, e que os recursos da Previdência, como diz uma PEC casualmente de minha autoria, se os recursos da Previdência não forem destinados para outros fins, a Previdência tem tudo para dar certo. Já confirmou a presença a nova central, a Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, a Confederação dos Servidores Públicos do Brasil, a Confederação dos Aposentados e Pensionistas COBAP, Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central, Sinal, Anfip, Associação Nacional de Auditores Fiscais da Receita Federal, que vão apresentar os números, Fundação Anfip, IBDB, o IBDB é o Instituto Brasileiro do Direito Previdenciário, OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, ANMP, Associação Nacional dos Médicos Peritos, Sinapres, Sindicato Nacional dos Agentes Fiscais de Renda do Estado de São Paulo, FENAFISCO, Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital, FENAPRF, Federação Nacional dos Policiais Rodoviários Federais e Departamento Intersindical de ESE de Estudos Socioeconômicos. E sem prejuízo de outros participarem, para de uma vez por todas nós fazer um debate verdadeiro, transparente e que fica em 2 campos bem polarizados. Aqueles que dizem que não há déficit na Seguridade e aqueles que dizem que há déficit. Na mesma linha, senhora presidente, eu quero apresentar um outro documento que propõe uma auditoria da dívida pública, proposta por centrais sindicais. Aqui, no caso a Central Única dos Trabalhadores do Rio Grande do Sul vem a público reafirmar a necessidade de realizar uma audiência da dívida pública,
conforme proposta aprovada na Assembleia dos Movimentos Sociais do Fórum Social Temático 2016, a exemplo de outros países, como o Equador e tantos outros, para que a transparência e participação da sociedade possa demonstrar, no atual contexto político, como está esta questão. A legalidade das operações, quanto já foi pago, quem beneficia e quem são os grandes devedores. Conforme dados do Orçamento Geral da União, executado em 2014, o pagamento de juros e amortização da dívida pública abocanhou, senhora presidenta, 45,11%, enquanto que as despesas com a Previdência consumiram 21,7%, o que representa menos da metade dos recursos usados para alimentar o rentismo e a especulação financeira numa taxa de juro absurda. Além disso, entendemos nós que o governo deveria cortar gastos por meio da redução da taxa de juros, Selic, por exemplo, cujo percentual é um dos mais altos do mundo e remunera os títulos da dívida pública. Trata-se da Bolsa dos Poderosos, que engorda principalmente o capital financeiro, em detrimento do sistema produtivo, quer seja no campo como na cidade. Lucros estratosféricos não param de aumentar, favorecendo somente o sistema financeiro. Os mesmos que questionam o Bolsa Família, os programas sociais dos governos, agora vão na linha de querer diminuir os recursos da Previdência. O Brasil não pode reduzir políticas públicas e cortar investimentos sociais por conta de um ajuste fiscal que só ataca o andar de baixo, enquanto continua essa sangria de dinheiro da população, o que só acumula ainda mais riqueza nas mãos de tão poucos, travando a retomada do crescimento, aprofundando as desigualdades, comprometendo o futuro e não passando sequer confiança para os investidores, aqueles que realmente geram emprego, porque investe na produção. A Central do Rio Grande do Sul, através do seu presidente, Claudir Nespolo, avalia que não cabe fazer uma reforma da Previdência para tirar direitos e conquistas das gerações do presente e do futuro. Dessa forma, se posiciona firmemente contra a proposta de instituição da idade mínima, que já está acertado, que já é 55 e 60, cada 2 anos aumenta ligeirinho, vai ser uma idade mínima para todos, ultrapassando aos 60 anos. Isso já está na regra do crescimento de cada 2 anos aumenta Por isso, senhora presidenta, é que nós entendemos que é preciso manter-se uma diferença entre a idade mínima do homem e da mulher e também assegurar, como hoje foi lançado na Câmara, a frente parlamentar do Congresso em relação à Previdência dos Trabalhadores Rurais, o qual eu apoio integralmente e assinei também o documento. Muitas dessas propostas se baseiam em falsos mitos, como a suposta existência de déficit. Enfim, a Previdência deve estar a serviço do desenvolvimento, valorizando o trabalho, distribuição de renda, garantindo qualidade de vida e dignidade para todos os trabalhadores do campo e da cidade, da área pública e da área privada. Assim, a Central do Rio Grande do Sul está fazendo uma grande mobilização em defesa da Previdência, contra o ajuste fiscal, na defesa da democracia, contra a reforma da Previdência, contra a reforma trabalhista e pela auditoria, para que fique transparente a auditoria da dívida pública, lutando sempre por mais empregos para todos. Por fim, senhora presidenta, eu registro aqui uma nota que recebi dos trabalhadores, que encaminharei essa nota para
à Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Eu não quero ler toda a nota, mas a nota vai na linha de um documento feito no Dia Internacional da Mulher, em defesa da natureza, contra a violência e também contra a repressão militar aos movimentos sociais. É um documento que eu recebo, está escrito, de juízo, eu remeterei à Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Mas, com certeza, senador Braille... Muito obrigado. Braille Maggi... Senador Paim, eu quero... Que hoje de manhã cantamos o parabéns junto num bolinho que chegou pela madrugada aqui. Pela madrugada é às 8h30, né? Muito obrigado. E com o Walter também passou lá. Muito obrigado, senador Paim. Eu quero cumprimentar Vossa Excelência pelo seu aniversário. E hoje tive a oportunidade, senador Amélia, de comer um bolo, né, com o senador Paim já cedo. Um bolo vermelho, tipo do Colorado, assim, né? Senadora Ana Amélia passou lá também. Bom, passou lá também. E para quem chega mais cedo aqui, como nós na casa, temos o costume já de encontrar o senador Paim despachando o gabinete do anexo 2 dele, né? Porque ele tem uma mesa ali que toda manhã ele faz despacho dali com a equipe dele. Ninguém ocupa. Ninguém ocupa, é dele. Já a gente chega cedo, eu vou para outra mesa porque aquela já é dele, né? Mas eu quero cumprimentar Vossa Excelência pelos seus 66 anos. E dizer que você está chegando muito bem, né? É uma fortaleza, tem saúde, tem disposição, não só disposição de pessoal de saúde, mas disposição de trabalho. Eu acho que o senador Paim aqui, sem nenhuma discussão, é o senador que mais trabalha nessa casa, que faz audiências públicas. Na sexta-feira a gente vai embora, ele faz 3 audiências públicas. Na segunda não tem ninguém, ele faz 4. Né? E está sempre presente, viajando o Brasil inteiro, com uma disposição enorme e que defende os seus pontos de vista sempre com muita veemência, mas também que sabe ouvir aqueles que pensam diferente, aqueles que têm necessidades diferentes. Então, senador Paim, além de reconhecer o seu trabalho, a pessoa maravilhosa que você é, também te dar os parabéns e, como te disse hoje pela manhã, eu sempre que cumprimento alguém pelo aniversário, eu desejo 2 coisas: saúde e vida longa. Né? Essas 2 coisas, a gente tendo a oportunidade de tê-las, o resto a gente vai correr atrás, o resto a gente se vira com o auxílio dos amigos, da família e da instituição que você está hoje, como é o Senado Federal. Parabéns e muita vida pela frente e muita saúde pela frente. Obrigado, senador Braille Maggi. Estive lá no seu estado e percebi o carinho. Eu quero dizer aqui de público, estive em todos os estados. E quando dizia, mas esse senador vai votar contra, eu dizia para todos, os senadores querem argumento, querem dados. E se nós tivermos documentos que provem o que é melhor para todos, não tem nenhum voto que eu considero negativo. O senador Uníssina hoje falava comigo, Paim, vamos construir, na questão da terceirização, um texto da razoabilidade, que garanta o direito dos trabalhadores e terá meu apoio. Isso eu ouvi de todos, como vi também do senador Braille Maggi e como vi de cada senador. Lá no estado, por exemplo, ele nem está aqui, mas ele está aqui, ó. O estado do senador Caiado, queriam me garantir que ele votaria contra. Digo, se for um texto razoável, equilibrado, pode ter certeza que o senador Caiado não votará contra. Disse lá, viu, Caiado, não precisa se comprometer com o que eu falei aqui. Senador Luiz e o senador Walter Pinheiro. Antes eu não pude hoje comer o bolo, nem sabia que tinha um bolo. É que chegou de surpresa ali pois também. É. Senador Luiz, Vossa Excelência perdeu o almoço. Teve um almoço, mais que um bolo. Eu estou aqui para cumprimentar meu querido colega também com o senhor. Senador Luiz, com a palavra. De qualquer maneira, senador Paim, eu quero que o senhor receba aqui de público algo que eu digo sempre. Tenho um enorme carinho por Vossa Excelência, pelo valor, pelo denodo, pela persistência com que o senhor defende seus pontos de vista, as causas que o senhor abraça e também ressaltar o fato do senhor ser um excelente colega, uma pessoa que convive bem com os contrários, uma pessoa que é amena na convivência com os demais e merece as votações extraordinárias que tem recebido do povo do Rio Grande do Sul. Muito obrigado, senadora Luísa. Pode ter certeza que tem sido uma satisfação dialogar com todos, até porque eu estou há 30 anos nesse parlamento. Se nós não soubermos dialogar como a oposição, não vamos a lugar nenhum. E que bom que tem uma oposição firme para fazer o bom debate sobre os temas que obrigam a situação a se mexer cada vez mais. Senador Walter Pinheiro. Senador Paim. Senador Paim, só que reafirmando aquilo que pela manhã nós já havíamos compartilhado, um pouco assim, da alegria
da gente poder lhe dar um abraço, e comemorar com você. É um dia que é muito especial. Portanto, assim como a primavera é um processo de ressurgimento a cada momento, a cada ano. Você que consegue manter aí no outono da sua idade a primavera no vigor. Então, portanto, muito fruto exatamente do comprometimento, muito fruto da raiz que você mantém consigo de toda uma história de luta. Então, portanto, hoje é um dia muito especial, mas eu diria muito mais importante ainda para aqueles que ao longo dos anos têm aqui, vamos dizer assim, na mobilização gaúcha para que você continue no parlamento. Portanto, são 30 anos, mas são 30 anos de correspondência, são 30 anos de entrega total, são 30 anos aqui fazendo exatamente aquilo que você anunciou na campanha, o que você se comprometeu. Nós sabemos, inclusive, dos momentos difíceis atravessados, principalmente nesse quadrante da nossa história, mas assim como a gente se renova num processo dessa natureza com o aniversário, pai, eu sempre costumo dizer que o correto é a gente, às vezes, olhar a comemoração de aniversário nossa não como só um dia, mas como um acumulado. As pessoas se localizam naquele dia como se as coisas pudessem ser processadas assim. Mas isso é uma construção, é uma constante. E até uma das coisas que a gente sempre vivencia nessa história é a oportunidade que Deus nos dá de contar os dias. E contar de maneira não só do ponto de vista numérico de quanto tempo nós alcançamos, mas efetivamente o que nós alcançamos, com quem nós trilhamos esse caminho e a certeza de que vamos continuar contando esses dias muitos e muitos anos pela frente. Senador Ronício, muito obrigado, senador Walter Pinheiro, parceiro de tantos momentos de embate. Senador Ronício, eu lhe disse hoje pela manhã, vou dizer aqui, nós tínhamos uma certa distância, porque eu estava aqui no Senado, Vossa Excelência na Câmara. Quando Vossa Excelência chegou aqui e começamos a dialogar, eu passei a respeitá-lo mais do que antes que eu só via Vossa Excelência na Câmara dos Deputados. Que eu disse no privado, eu digo aqui em público. São 2 partidos, tem 4 minutos, tem vez são só 2. É melhor, né? Também você cria, sai um pouquinho daquele estigma de só igreja. Você é presidente do partido. Renato. Senador Paim, sinceramente, eu fico muito feliz. Primeiro, quero abraçá-lo pelo dia de hoje. Eu tenho convicção que o Brasil inteiro, principalmente o seu Rio Grande do Sul, está muito feliz porque Vossa Excelência completa mais uma primavera. Quero lhe dizer com toda tranquilidade que eu tenho uma profunda admiração pela dedicação que Vossa Excelência tem ao mandato parlamentar. Como Vossa Excelência é cioso do seu dever para com o Rio Grande do Sul e para com o Brasil e para com essa casa. Portanto, aprendi muito com Vossa Excelência, mesmo em posições, muitas vezes, diferentes, eu sempre respeitei Vossa Excelência pela tranquilidade, pela calma, pelo discernimento, pela forma como Vossa Excelência coloca as suas posições, olhando no olho. E hoje eu tive o privilégio de, pela manhã, ter mais uma conversa com Vossa Excelência, se tratando de um tema tão caro a Vossa Excelência, que é representar nessa casa aqui e defender os direitos dos trabalhadores. Sempre foi uma bandeira de luta de Vossa Excelência, a defesa dos trabalhadores brasileiros. Então, eu conversava com Vossa Excelência e dizia com muita tranquilidade que esse texto de Vossa Excelência será o texto mais equilibrado que alguém possa fazer na defesa dos trabalhadores terceirizados do Brasil. Portanto, alguém que vem, inclusive, lá de trás, eu até 97, 98, eu atuava muito nessa área e depois saí para exercer na plenitude o mandato parlamentar. Mas Vossa Excelência pode ficar na certeza absoluta que o texto de Vossa Excelência será subscrito por esse senador e por esse líder, porque eu tenho convicção que na defesa dos trabalhadores brasileiros vai estar nesse bojo
também a defesa do interesse nacional, a defesa das empresas brasileiras, porque também sem as empresas, nesse caso, não existiria a segurança que Vossa Excelência quer dar para os trabalhadores brasileiros. Portanto, mais uma vez, eu quero deixar bem claro aqui, né, o meu sentimento de respeito por Vossa Excelência, da maneira como Vossa Excelência conduz o seu mandato e pela dedicação, obstinação que Vossa Excelência sempre presta ao povo do Rio Grande do Sul e ao Brasil. Senador Ronício, só rapidamente vou passar para o senador Serra, com muita satisfação, para o senador Aécio Neves, com muita satisfação, e para o senador Randolfo. Essa questão da terceirização, eu vejo, de fato, com muito cuidado e muito carinho. Só para dar um exemplo, no dia 10 de abril vai ter a festa do meu aniversário em Porto Alegre, mas no dia 9 vai ter uma grande conferência nacional em Porto Alegre com as empresas terceirizadas, porque eu sou relator da matéria e eles vão para lá, porque acreditam que dá para construir um grande entendimento. E Vossa Excelência tem me orientado e me aconselhado nesse sentido. E quero dizer mais, senador Serra, eu peguei para relatar o projeto que vai regulamentar o trabalho escravo. Eu tenho dito para todos, eu não quero injustiça para lado nenhum. Ao mesmo tempo que eu quero uma lei clara que proíba o trabalho escravo, não deixaremos a lei nenhuma fresta para que um malandro alegue que tem trabalho escravo na fazenda de alguém e vá querer confiscar a fazenda ou mesmo na área urbana do proprietário. A justiça e a verdade em primeiro lugar. Senador Serra. Senador Paim, a maior prova do seu caráter político hoje é dada por todos os que vêm ao microfone para cumprimentá-lo pelo aniversário. Pessoas, colegas senadores de pensamentos diferentes, de formações diferentes, partidos, às vezes, até adversários, que vêm e prestam homenagem a Vossa Excelência pelo espírito público que Vossa Excelência tem e com o qual eu convivo desde a época da Constituinte. Inclusive, Vossa Excelência lembrará, tivemos um projeto em comum, que foi o do seguro-desemprego. De vossa autoria, que eu tive a alegria de ser coadjuvante, mas entrei junto com o Jorge Wecker. Mas exatamente. O primeiro signatário é Vossa Excelência. E eu lembro até um detalhe, que na Constituinte propriamente dita, eu fiz a emenda que criou o que veio a ser o FAT. O FAT. E a ideia... Que é o laço do seguro-desemprego. E a ideia de financiar o seguro-desemprego. E a ideia, inclusive, de financiamento para o BNDES. Na oportunidade de apresentar projetos, o projeto de Vossa Excelência entrou antes do meu. Da regulamentação, projeto de lei, como o do ECAD também. E Vossa Excelência, a todo momento, deu-me o crédito. Que é o mais completo, original. E acabou encabeçando. Diria, não fez mais do que a obrigação. Ser decente, ser um político decente, no Brasil, devia ser uma obrigação, não uma virtude tamanha. Mas, na verdade, o gesto de Vossa Excelência deu-lhe uma altura, um desprendimento com relação a mim, ao meu ponto de observação, muito grande. Quero dizer que eu admiro o seu espírito público, sua persistência, sua transigência nas discussões, e talvez muitos aqui não saibam, inclusive meus projetos, eu sempre tenho oportunidade de lhe falar pessoalmente, me referir pessoalmente a eles, a dar a explicação a Vossa Excelência que sempre me parece necessária. Vossa Excelência é um senador imprescindível para o Senado brasileiro. Isso é o que eu noto aqui, inclusive nas diferentes manifestações. Imprescindível. É um senador necessário para o Congresso brasileiro. Meus parabéns. Fora Obrigado. A observação que lhe fiz, que a sua aparência é de uma idade menor. Talvez haja um equívoco feito na hora de... Essa foi a melhor parte, senador, hein? Senador Aécio Neves, por favor. Satisfação recebeu a parte do meu querido senador Serra, que tivemos longos períodos juntos na Câmara e com Vossa Excelência. Vossa Excelência, inclusive, foi presidente da Câmara de Deputados. Eu agradeço a oportunidade, senador Paim, de me unir a tantos colegas e tenho certeza a tantos brasileiros que gostariam de aqui ter a oportunidade de abraçá-lo. E farei um rápido testemunho apenas. Eu acho que podem haver aqueles que gostam mais ou os que gostam menos do senador Paulo Paim. Não acredito que existam muitos que não gostem, mas algo em relação ao senador Paulo Paim jamais poderá ser dito.
que em algum momento da sua trajetória, eu acompanho boa parte dela aqui no Congresso Nacional, primeiro na Câmara e depois aqui no Senado, que em algum momento tenha faltado coerência a Vossa Excelência, que em algum momento tenha faltado a Vossa Excelência bravura e coragem, até muitas vezes de forma isolada, para defender aquilo que acreditava ser o melhor para aqueles que Vossa Excelência vem representando há tantos anos no Congresso Nacional. Fomos parceiros de um momento importante na Câmara dos Deputados, onde constituímos uma agenda a várias mãos que possibilitou o fim da imunidade parlamentar, o início da possibilidade dos parlamentares serem julgados independente de autorização do Supremo, criamos ali a Comissão de Legislação Participativa, o Conselho de Ética, enfim, me lembro sempre de Vossa Excelência em construções em favor de um Brasil mais transparente, de um Brasil mais justo. Portanto, falo em meu nome pessoal, falo em nome do partido que presido, que muitas vezes tem embates duros com o partido de Vossa Excelência, mas que sabe respeitar o seu caráter, o seu espírito público e, mais do que isso, sabe reconhecer a sua importância para o Parlamento brasileiro pela interlocução que Vossa Excelência permite de inúmeros movimentos da sociedade que, através da sua voz, fazem com que suas reivindicações, suas angústias e, quem sabe, as suas esperanças cheguem nessa casa. Muitos, mas muitos anos de vida a Vossa Excelência para que continue honrando a boa política brasileira como vem fazendo até aqui. Senador Ração Neves, só permita que eu diga Paim, isso. Eu queria... Só queria dizer a ele que, no período que Vossa Excelência foi presidente da Câmara, com certeza eu tive todo o espaço do mundo para fazer a boa política. Agradeço a Vossa Excelência. Senador Paim, eu só queria, vamos seguir ainda, eu vou passar a presidência para o presidente Renan, mas falar do orgulho, da satisfação, da amizade, do carinho que tem por Vossa Excelência, como os colegas têm demonstrado, e tomara que Vossa Excelência siga aqui trabalhando pelos que mais precisam, pelos que não podem, pelos que não sabem como Vossa Excelência tem feito. Tenho muito orgulho da sua trajetória e de ser seu colega de luta aqui. E queria registrar também a presença do jornalista Fernando Gabeira, ex-parlamentar, um grande jornalista, querido, amigo. Bem-vindo. Passo para o presidente Renan. Senador Randolph, rapidamente. Senador Paim. Senador Petecão, seguido eu passo a Vossa Excelência. Senador Paim. Brevemente, eu não poderia, neste momento, senador Paim, deixar de cumprimentar Vossa Excelência. Eu quero subscrever o que o senador Aécio aqui destacou. Vossa Excelência não parece, nem de longe, a idade que diz ter. Vossa Excelência, aliás, senador Paim, juventude é continuar a acreditar nos sonhos que acalentou no início de sua militância. Algo que caracteriza Vossa Excelência é a coerência e nunca desistir dos sonhos que Vossa Excelência tem. Sou testemunho disso. Para mim é um presente de Deus estar no Senado Federal, acompanhando e ser companheiro de Vossa Excelência, que eu já disse algumas outras vezes aqui, um companheiro que outrora tanto me inspirou na minha militância, seja no movimento estudantil, seja na luta social. Nós te acompanhamos desde as conquistas da Constituinte e das conquistas que o senhor liderou para os trabalhadores brasileiros. Então, Vossa Excelência não completa idade, Vossa Excelência completa primaveras que lhes rejuvenescem sempre. Senador Randolph, permita que eu diga isso. Numa certa oportunidade, senador Randolph, num determinado local, eu fui chamado ao palco para receber um prêmio. E o senador Randolph, esse jovem, foi chamado primeiro. E ele me esperou para subir junto e disse: que bom poder subir com o meu mestre aqui nesse palanque. Eu digo, o bom é eu poder dizer, se um dia eu pude te ensinar alguma coisa, você aprendeu comigo, hoje o aluno esperou o mestre, porque ele foi o primeiro colocado. Eu entrei em segundo do lado dele. E ele, na hora de subir, fez questão que eu subisse ao lado dele. Esse é o senador Randolph, que eu rendo aqui uma pequena homenagem. O senador Petecão, o senador Anamera e o senador Bezerra em seguida. O senador Petecão, que eu tive no estado dele, me acompanhou lá de ponta a ponta. Jorge, com a tua equipe, tu estava viajando, mas ele me acompanhou também lá num belo momento. Senador Paim, na mesma linha dos colegas aí que fizeram uso da palavra, qualquer tipo de elogio para Vossa Excelência seria pouco. Eu tive o prazer de lhe conhecer aqui no Senado, parceiro da Comissão de Direitos Humanos, sempre
um parlamentar assíduo, todos os dias, todas as sessões faz questão de estar presente, às vezes sozinho, esperando que chegue um colega ali para que a gente possa começar os trabalhos. Eu não poderia deixar passar em branco essa oportunidade também de te desejar muita saúde, muitas felicidades. E na mesma linha, pai, hoje lá no estado do Amazonas está aniversariando uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, é o seu Mário Diogo, está fazendo 103 anos. Esse foi prefeito, é escritor, e ontem lá na cidade de Boca do Acre eu tive o prazer de participar de uma sessão solene, né? O aniversário dele é hoje. E vi lá o seu Mário Diogo acompanhado dos 10 filhos, são 8 mulheres e 2 homens, né? Fazer um discurso. Ele que gosta da política, ele que é uma pessoa que tem uma vida dedicada à região amazônica. Então, hoje, no seu aniversário, no aniversário do seu Mário Diogo, uma pessoa pelo qual eu tenho um carinho e admiração muito grande, eu queria aproveitar para desejar muita felicidade a Vossa Excelência. Parabéns, pai, você merece. Obrigado. Foi muito bom, porque eu estive no estado de todos os senhores. E digo aqui de público, eu elogiei a todos. Quando eu tentava dizer, não, esse aqui vai votar diferente, meu filho está equivocado, espera o resultado. Nós vamos construir um grande entendimento e não permitir que um único senador, eu ali, admitisse que poderia votar diferente em qualquer tema de interesse daquele momento que eu estava lá defendendo, no caso, uma mudança no projeto da terceirização. Senador Bezerra. Senador Paulo Paim, eu quero, em meu nome, em nome do Partido Socialista Brasileiro, também trazer os nossos cumprimentos pela passagem do seu aniversário. Obrigado, irmão. Eu acompanho a trajetória política de Vossa Excelência desde o momento da Constituinte, quando fui seu companheiro de Assembleia Nacional Constituinte. E acho que, ao longo desses anos, como deputado federal e como senador, é difícil ter algum tema de interesse do trabalhador brasileiro, em defesa dos direitos sociais, que não esteja ligado à sua trajetória e à sua luta. Seguro-desemprego, a questão dos direitos trabalhistas, o Estatuto da Criança e do Adolescente, entre tantas outras bandeiras que Vossa Excelência, como grande representante do Estado do Rio Grande do Sul, sempre abraçou, sempre defendeu e sempre se apaixonou por esses temas, contaminando os seus pares, lá na Câmara e agora aqui no Senado. Eu tenho um grande orgulho, grande honra de poder ser membro do Senado Federal, com Vossa Excelência sendo um dos mais destacados e atuantes parlamentares dessa Câmara Alta. Parabéns. Senador Bezerra, deixa eu falar que eu tenho conversado muito com Vossa Excelência, o senador Romário, que são duas pessoas que eu conheci aqui no dia a dia. E como eu disse antes, quanto mais os conheço, mais os respeito. Senadora Ana Amélia, eu tive a liberdade, pela nossa amizade, de deixar a senhora quase que, não a última, mas que vai o terceiro a encerrar essa fala. Senador Paim, queria, como senadora, sua colega, sentamos lado a lado aqui na bancada do Rio Grande do Sul, dizer que quando eu cheguei aqui em 2011, Vossa Excelência e senador Pedro Simão dividíamos e compartilhávamos as questões do Rio Grande. Nunca faltou, na visão não só dos gaúchos e brasileiros, a nossa união em favor do nosso Estado. Eu queria também dar um depoimento, porque quanto à sua relevância no atendimento aos temas sociais, de interesse social, seja dos aposentados, dos trabalhadores, das minorias, é indispensável fazer um registro, porque esse seu papel é muito reconhecido quando era deputado federal e agora como senador. Mas eu quero dizer que em 2010, eu tive o privilégio de disputar com Vossa Excelência a vaga de senadora. E foi uma campanha respeitosa, extremamente respeitosa, e eu, inclusive, para muita gente não entendia, colocava, são 2 vagas, são 2 votos. E eu dizia, vote no Paim, vote na Ana Amélia, ou Ana Amélia e Paim. Sou testemunha. Então eu queria dar esse testemunho aqui, para destacar esse aspecto da sua responsabilidade. Eu desejo que em 2018, Vossa Excelência e eu, se o seu partido lhe deixar, e eu espero que assim o faça, estaremos juntos, senador Paulo Paim, percorrendo o mesmo caminho e solicitando o apoio dos eleitores do Rio Grande do Sul para que continuemos aqui no Senado Federal. Muito obrigado e parabéns, senador, mais uma vez. O depoimento de Vossa Excelência, senadora Ana Amélia, com certeza, já alavanca
já que todo mundo sabe que eu adoro o parlamento. Eu nasci para estar no Legislativo. Nunca quis ser prefeito porque eu gosto do Legislativo. E o seu depoimento, no dia do meu aniversário, já me aponta caminhos. E pode saber que o respeito é o mesmo, que eu tenho por Vossa Excelência. Se aqui dizem, talvez, que eu seja um dos senadores que mais trabalha, eu sou obrigado a dizer que a senhora é uma das senadoras que também mais trabalha. Senador Caiado. Eu quero não só cumprimentá-lo, mas dizer que hoje pela manhã eu tive a oportunidade de falar com Vossa Excelência para poder lhe desejar não só muitos anos de vida, mas essa fibra, essa determinação, essa coerência que tem sido a sua trajetória. Independente de posições políticas, independente das posições em momentos divergentes, mas você sabe que Vossa Excelência construiu nessa casa um sentimento de respeito por parte de todos os seus pares, da maneira elegante, da maneira competente, com conteúdo, com que defende as teses que Vossa Excelência representa aqui tão bem o seu eleitorado e o seu Estado. Eu não poderia deixar de completar as saudações da Vossa Excelência aqui nos microfones aqui do Senado Federal para deixar confirmada essa data, que é uma data que alegra todos nós aqui, e muitos anos de vida, saúde e paz. Muito obrigado. Muito obrigado, senador Caiado. Eu tive lá no seu estado esse fim de semana. Aí um bom militante, ele foi à tribuna e disse: essa briga para privatizar ou não a empresa de energia elétrica lá, Self, exatamente. Eu digo, mas quem é que estava na mesma trincheira do Lindbergh, minha, e quem era o outro? Dizer, não, eu vou dizer. Daí ele disse seu nome. Mostra que a questão não é ideológica, mas sim defender causas que nós todos acreditamos. Senador Tasso Gereissati, com um enorme orgulho, Vossa Excelência, já fomos senador junto no passado e estamos no presente. Para minha honra, verdadeiramente minha honra, senador Paim, que apesar de nós discordarmos na maioria das proposições em que nós nos fazemos mutuamente, o respeito e a admiração que eu tenho por Vossa Excelência é enorme. Vossa Excelência realmente representa uma parte da sociedade brasileira e o faz com muita dignidade e coerência. Talvez nenhum de nós aqui possa ter esse título de ter tido uma posição e essa posição ser coerente ao longo, acho, dos seus 16 anos já de Senado e, apesar de discordando aqui e ali, respeitado sempre. E eu gostaria de deixar ressalvado isso e ter tido a honra de ter um companheiro com que a gente possa discutir realmente com grandeza e dignidade. Muito obrigado, senador Tasso Gereissati. Pode ter certeza absoluta que eu mais gosto é isso. Oposição ou situação, eu tenho o mesmo discurso. Eu poder olhar para trás e para frente, eu não mudei o discurso. Não consigo mudar, não tem jeito. Alguns dizem, não, mas esse governo é diferente. Não consigo mudar. Aquilo que foi forjado na minha vida como concepção de sociedade e de causas que eu defendo, não tem como eu defender uma causa quando eu sou oposição e outra causa totalmente contra aquela original que se eu estou na base do governo. Continuarei lutando sempre para que essas causas que eu acredito se tornem realidade. Por isso eu agradeço o seu discurso da coerência, que é a mesma coerência que eu vi sempre em Vossa Excelência. Senador. E sempre também um conciliador, e permita que eu diga muito mais agora do que no passado ainda, contribuindo para a proposta de entendimento, como vai ser o tal do Estatuto das Estatais, pelo que eu percebo, vai chegar num grande acordo pela forma como Vossa Excelência está conduzindo esse processo. Senador, eu vou passar para o senador Agripino, o senador Renan Calheiros está ali heroicamente resistindo. É só o meu aniversário, não é despedida, não é nada. Senador Agripino. Senador Paim, não é todo dia que se faz 58 anos, então eu não posso deixar de dar a minha palavra aqui ao aniversariante do dia, pelas 58 primaveras. Agora, senador Paim, eu quero prestar um testemunho, quero fazê-lo rapidamente. A política do Brasil hoje exige muita nitidez na formulação programática dos partidos.
Se existe um parlamentar que tem uma formulação programática claríssima, é Vossa Excelência. Vossa Excelência é o senador da Previdência, é o senador do aposentado, é o senador que tem compromisso com categorias e defende primeiro de tudo, com habilidade, com lhaneza de trato. Vossa Excelência é homem do PT, agora deixa eu lhe dizer, Vossa Excelência é o meu petista preferido. Sabe por quê? Vossa Excelência sabe encaminhar as coisas. Vossa Excelência não é grosseiro, Vossa Excelência é habilidoso. Estivemos juntos em várias batalhas e estivemos juntos ou separados em outras batalhas. Mas eu lhe cumprimento com muita cordialidade do fundo do coração, porque eu gosto de Vossa Excelência, gosto do seu jeito, gosto da sua forma de agir e da sua sinceridade. Vossa Excelência é, acima de tudo, um cidadão político leal. Não diz o que não vai fazer. O que Vossa Excelência diz é o que Vossa Excelência vai fazer. Por isso é que é respeitado. E por essa razão é que está hoje sendo aparteado pelo Senado inteiro. Pelo fato de estar fazendo aniversário. Todo mundo faz aniversário. Mas Vossa Excelência está tendo a consagração de ser aparteado por todo o Senado. E eu não poderia deixar, em nome pessoal e em nome do meu partido, de desejar muita paz, muita saúde e muitos anos de vida pública profícua ao meu petista preferido. Muito obrigado, senador Zé Agripino, senador Hélio José. Só permita que eu diga ao senador Zé Agripino por que eu aprendi a respeitar, no longo dessa minha caminhada, líderes da oposição. Para mim, o líder da oposição é aquele que diz claramente para mim, Paim, isso eu concordo, isso eu não posso te acompanhar. E Vossa Excelência tem agido exatamente dessa forma, como aqui eu diria 99% daqueles que fazem oposição, mas tem sempre uma posição clara. Isso aqui eu não vou te acompanhar, isso eu vou te acompanhar. E aí a gente vai crescendo e aprendendo junto. Agradeço muito a Vossa Excelência. Senador, Paim, você é o exemplo Hélio de homem José. público. Senador Hélio José. Você, como companheiro, sindicalista, da CUT, é uma pessoa que merece todas as nossas homenagens. Porque desde a sua primeira legislatura aqui, que você foi deputado federal, tem essa posição rente, essa posição ética, intransigente em defesa dos trabalhadores e dos menos favorecidos desse país. Então eu tenho a honra de trabalhar com Vossa Excelência na Comissão de Direitos Humanos e ver o seu compromisso com as questões sociais e com as coisas caras para o nosso povo. Coisas que muitas vezes são simples, mas que são fundamentais para a vida. Então hoje, que é o dia do seu aniversário natalício, eu quero dizer para você que Deus te ajude, que dê muita saúde, que dê para você todo o gás do mundo para continuar por muitos e muitos anos aqui conosco, porque você contribui demais para nós todos e para o Brasil. Então, parabéns, o Rio Grande do Sul está de parabéns por tê-lo e o Brasil mais ainda pela sua colaboração que você faz com o nosso Brasil inteiro, principalmente com os trabalhadores, com os aposentados e com as pessoas menos favorecidas. Parabéns, novo senador. Muito obrado, senador José. Senador. Eu vou passar algo para o senador Hermano Ferrer, que está aqui esperando, em seguida para Vossa Excelência. O senador Hermano Ferrer, que ele gosta de dizer que é o senador do velhinho, dos velhinhos, que é por causa do cabelo branco dele e do meu. Senador Paim, eu queria, em nome do meu partido, o PTB, e em meu nome pessoal, me somar às considerações, o respeito que todos os membros desta casa têm por Vossa Excelência. Dizer que Vossa Excelência dignifica e qualifica esse Senado da República. Peço a Deus que ilumine o nosso companheiro, que abençoe e guie nessa sua caminhada em defesa da sociedade brasileira e especialmente dos trabalhadores do Brasil. Muito obrigado, senador Hermano Ferrer, que tem Senador Paim. dado depoimentos belíssimos aí em defesa de todo o nosso povo. Senador Álvaro Dias, senador Lazier, seguindo o senador Ramiro. Senador Paulo Paim, Vossa Excelência é o trabalhador senador e o senador trabalhador. Não sei se mais trabalhador ou mais senador. O que importa dizer é que ninguém trabalha mais do que Vossa Excelência nesta casa. Alguém pode tentar se aproximar do trabalho que Vossa Excelência realiza todos os dias,
mas certamente superá-lo é muito difícil. Por essa razão, as nossas homenagens no seu aniversário, e que possa ter sempre muito sucesso. Sua presença aqui é necessária, sempre necessária. Parabéns. Senador Álvaro Dias, Vossa Excelência tem dialogado muito comigo e eu só posso dizer que, por incrível que pareça, muitos me perguntam como é que vota o Álvaro Dias. Olha, na maioria dos casos nós votamos junto. Senadora Thaídes, por favor. Senador Lazier. Agora o senador Garibaldi sentou ali e vai ter que falar agora, e daí eu encerro. Senadora Thaídes, por favor. Eu já venho falando desde ontem. Senador Paulo Paim, eu ainda continuo achando que eu sou um chegante nessa casa, perto dos senhores que estão aqui há longa data na política e nessa casa. Mas quando a gente chega, a gente procura alguns companheiros, alguns colegas para ter como um espelho. E eu lhe confesso que em 2011, quando eu cheguei aqui como suplente, eu comecei a participar bem ativamente da CDH, onde Vossa Excelência era presidente e continua até hoje. As palavras de todos os nossos companheiros aqui é uma figura de linguagem, subir para cima é um pleonasmo. Se eu for falar, eu vou repetir todas as palavras. Eu vou resumir, senador Paim, dizendo que o Brasil tem orgulho de ter um senador do seu calibre, do seu porte. Bem colocado aqui, Vossa Excelência é defensor dos menos favorecidos do nosso país. O caso dos aposentados, que nós temos conversado muito sobre os casos dos aposentados, do trabalhador, de uma forma geral, a terceirização. Enfim, senador Paim, que Deus, nessa data de hoje, lhe dê muita saúde, para que Vossa Excelência continue esse trabalho belo que tem feito dentro do Senado Federal e pelo seu estado do Rio Grande do Sul. Parabéns, senador. Muito obrigado, senador Ataídes, que estive lá no seu estado, dialogando muito lá com aquele povo e percebi também o carinho que eles têm por Vossa Excelência. Senador Lazier Martins. E daí nós vamos encerrar com meu amigo lá atrás. Senador Paulo Paim, esta verdadeira torrente de felicitações fala por si. O senhor é extremamente estimado por seus colegas. Agora, eu suponho que seja aquele companheiro de mais tempo com a sua convivência. Eu acho que nos conhecemos há mais ou menos 30 anos, desde o seu tempo de líder sindical em Canoas, sempre com o mesmo equilíbrio, a mesma serenidade, a mesma educação, a mesma respeitabilidade. E é esse o Paulo Paim que nós queremos continuar convivendo. Tenho observado que Vossa Excelência é o primeiro senador a chegar ao Senado todos os dias. O senador Paim tem uma mesa cativa aqui no bar do Senado. Quando passo diariamente para registrar presença, ali está o senador Paulo Paim, o que significa compenetração, responsabilidade e amor à função que tem aqui no Senado. Cumprimentos pelo seu aniversário. Muito obrigado, senador Lazier. De fato, a gente se conhece há muitos e muitos anos. Vossa Excelência atuando na grande imprensa e eu na área sindical, então havia um convívio permanente, que Vossa Excelência cobria e cobria corretamente, e dava espaço para aqueles que estavam na frente dos movimentos. Agradeço, Vossa Excelência. Queria ver o meu senador Dário lá atrás. Eu gostaria também de me associar, digamos, às palavras de tantos senadores que, por estarem há tanto tempo convivendo e dividindo, digamos, as responsabilidades de legislar aqui no Senado Federal, me faz também ter o dever de reconhecer que nesse pouco tempo que aqui estou, tudo aquilo que se dizia, digamos, a respeito de Vossa Excelência, da sua dedicação, do seu idealismo e da forma carinhosa com que, apesar de temas difíceis de serem tratados, sempre foi com respeito, digamos, tratou também aqueles que divergiram. E acho, digamos, senador Paulo Paim, de que a boa política, o senhor é o exemplo do que, de fato, digamos, a sociedade brasileira tanto reclama,
se hoje, digamos, a imagem da classe política não é aquilo que se deseja, mas com certeza, digamos, o senhor jamais contribuiu para que ela, digamos, chegasse aos níveis atuais. Por isso, eu gostaria de aproveitar para cumprimentá-lo, desejar saúde, paz e que a sua convivência com as atividades parlamentares aqui no Senado Federal, ela se prolongue por muito tempo, porque com certeza, a cada ano, o senhor tem mais condições de contribuir para o bem-estar da população brasileira. Meus parabéns. Eu agradeço, senador Dário, Vossa Excelência, que logo que chegou aqui, já mostrou que está à altura dos grandes senadores dessa casa. Por fim, senadora Gleice Hoffmann, senadora Gleice, que se não falar, só falar o vice-presidente, mas nenhum do PT, vai dar a impressão que nós temos litígio que não é verdadeiro. Jamais o senador Cássio já me elogiou ontem aqui, enfim, teceu considerações de um respeito mútuo. Fazer uma brincadeira aqui, jamais perderíamos para o PSDB em elogios a Vossa Excelência. Então, não poderia deixar de registrar aqui também meus parabéns, felicitá-los, dizer que é um orgulho e uma honra muito grande tê-lo como companheiro de bancada, mas, sobretudo, como um amigo e uma pessoa que luta tanto pelos direitos humanos, pelos direitos dos trabalhadores. Então, leve meu fraterno abraço e, com certeza, de toda a nossa bancada, a bancada do Partido dos Trabalhadores, por essa data, pelo seu aniversário e por tudo que Vossa Excelência representa nessa casa, a defesa do povo brasileiro. Muito obrigado, senadora Gleice Hoffmann. Senador Renan Calheiros, eu só queria agradecer a tolerância e permito que eu diga isso. Eu gosto muito do Legislativo e, claro, que tenho um carinho especial pelo Senado. Estou com 66 anos. E deixa eu dizer para vocês, aqui eu termino. O melhor presente que eu recebi na minha vida foi a fala dos senhores e das senhoras, desse humilde negro que um dia chegou ao parlamento, com humildade, mas com coragem de fazer um bom debate, em defesa de tudo aquilo que eu acredito. Muito obrigado, senadores e senadoras. Obrigado, presidente. Eu quero também cumprimentar o senador Paulo Paim, que nos dá a honra, um grande prazer, uma satisfação muito grande da convivência diária com todos nós aqui no Senado Federal. O sentimento da casa que acabou sendo expressado por todos à parte é realmente uma unanimidade com relação a essa satisfação que Vossa Excelência nos dá. Obrigado.